Olá, eu sou a Raquel Goldsgrove. Esse é o Go Human Talks, um podcast de conversas sobre liderança humanizada, cultura organizacional e segurança psicológica. Todo mês, eu e a Ale Cavalcante, minha sócia, buscamos inspirações em áreas bem diferentes para pensar novas formas de liderar, de colaborar e criar ambientes mais saudáveis e humanos. Hoje a Ale recebe o médico e psicanalista André Fusco. Eles conversam sobre os sinais de uma liderança tóxica, compartilham casos práticos que mostram como transformar ambientes adoecidos em espaços mais humanos e saudáveis. E também falam sobre as mudanças na NR1, assunto super do momento, né? Então, o que acontece, o que muda, né? Mas, enfim, o fato é que as empresas passam realmente a ter a responsabilidade direta pela saúde mental de seus empregados. Hoje vamos mergulhar em um tema que, infelizmente, ainda é muito presente nesse mundo corporativo, que é liderança tóxica, né? Liderança tóxica e assédio. A ideia aqui é que a gente possa trocar muito sobre quais os impactos na saúde mental das equipes, das pessoas, na vida das pessoas, e como é que a gente também pode transformar esses ambientes aí organizacionais já adoecidos em ambientes mais saudáveis. E para essa conversa, nada melhor do que trazer aí o André Fusco, que é um médico, psicanalista e especialista em saúde mental, e que a gente da Go Human já vem aí acompanhando e admira muito o trabalho. Então, muito bem-vindo, Fusco, é um prazer ter você aqui. Um prazer enorme estar aqui com você também, Alessandra, e ajudar a aprofundar um pouco esse tema tão polêmico, tão cheio de armadilhas, de vieses inconscientes, estigmas. Vamos ver se a gente consegue aprofundar e trazer um pouco de esclarecimento aí para quem estiver assistindo. Precisamos, é necessário. E você sabe, André, que conheço muito o teu ponto de vista aí em relação, principalmente quando a gente fala de liderança, né? Mas assim, a gente vai tocar um pouco nessa temática, nessa tua perspectiva, mas antes disso eu queria dar um passo atrás aqui e a gente falar um pouco, até para a gente definir um pouco liderança tóxica, né? O que é isso? Do que estamos falando? E aí no nosso trabalho aqui a gente tem acompanhado diversas organizações e o que a gente percebe é que tem um componente, sim, de comportamentos ali da liderança que impactam tanto o ambiente, né? A gente pode nomear aqui de cultura, né? A cultura da organização, até porque líder molda a cultura também, mas também a saúde mental dos empregados, né? Ali dos colaboradores diretamente. Então tem essa perspectiva. E assim, até interessante, a gente estava até dando uma olhada numa pesquisa recente de uma consultoria, UKG, que trouxe, né, até um dado que eu fiquei assim, uau, líderes e companheiros, parceiros de vida impactam até 69% na saúde mental. Mais do que médicos, mais do que terapeutas podem ter um impacto. Então, assim, esse foi um dado já ali bem interessante aí para aquecer aqui a nossa conversa. Então, eu queria que você trouxesse qual a tua perspectiva, antes da gente entrar na temática mais profunda aí, que eu sei que você e eu quero tocar nesse assunto, mas eu queria, de uma maneira geral, quais são os sinais dessa liderança tóxica? O que você já pode começar a trazer aí pra gente? Bom, primeiro, essa pesquisa eu não conheço, achei interessante, mas ela faz muito sentido, não me surpreende. Porque ela me surpreende por conta da importância que o trabalho tem nas nossas vidas. Eu sempre dou esse exemplo, né? A gente fala para as crianças, filho, o que você vai ser quando você crescer? O trabalho é aquilo que a gente se tornou quando adulto. O trabalho é o que a gente faz da vida. O trabalho é a forma que a gente se apresenta. Quem é o André? É médico, é psicanalista, tem uma consultoria de empresas para saúde mental e tal. Então, é a forma que a gente participa da sociedade. A gente pode dizer que a importância do trabalho para o adulto é a mesma da família para a criança. Se a família não vai bem, o pediatra pode ser ótimo, mas a criança não vai estar tranquila, né? É na família que a gente vai aprendendo a ser quem a gente é. É na família que a gente vai se identificando com os pais, com os irmãos,
com as pessoas que a gente tem relação, e a gente vai aprendendo a ser gente. No trabalho, a gente vai aprendendo a ser adulto. É no trabalho que a gente continua se desenvolvendo. E esse é um aspecto fundamental do trabalho. É só você pensar em você mesmo, há 2, 3 anos atrás. Você é a mesma pessoa? Ou você aprendeu coisas, ampliou visões, desenvolveu habilidades? Quer dizer, a gente está em evolução e na fase adulta por conta do trabalho. Às vezes, trabalho não remunerado, né? Aliás, o trabalho mais mal remunerado é o trabalho de mãe, por exemplo. O quanto a gente aprende sendo pais, né? Imagina a mãe que interrompe a carreira, cuida do filho, é sugada literalmente pelo filho, sacrifica o sono, e é um ato de generosidade gigantesco para produzir uma coisa de valor inestimável, que é outra pessoa, e ganha zero por isso, mas não sai do mesmo jeito. Então, o trabalho tem mais ou menos essa função, né? Uma das funções do trabalho é essa, de nos desenvolver. A gente é desamparado quando criança sem a família. Uma criança que se perde na praia é uma criança agoniada, desesperada. O desamparo, a dependência que a gente tem da família é muito grande. Para o adulto, o trabalho faz esse papel também, não tão intenso, mas perder um emprego é ficar desamparado, é ficar inseguro. Num país onde as questões sociais não estão bem administradas, você ficar desempregado é não ter plano de saúde, é não poder pagar uma boa educação para os filhos, é não ter segurança, não ter. Tudo fica mais difícil. Então, existe esse desamparo também, essa relação de dependência que também é psicológica em relação ao trabalho. Dentro dessa importância do trabalho para a vida do adulto, o líder, o chefe, é essa figura que pode ser comparada também com os pais. Porque se você tem medo de ser mandado embora, quem te manda embora? É o líder. Então, o líder é essa figura detentora do poder, detentora das orientações, do caminho a ser seguido, da condução de tudo. Então, mesmo que no nível mais inconsciente e não tão essencial quanto os pais na vida de uma pessoa, mas o trabalho e, consequentemente, a liderança e o gestor é essa figura do poder, é essa figura que, sem ele, estou desamparado. E vamos aprofundar o assunto mais para frente, mas e muitas vezes o gestor acaba sendo essa figura que pode determinar a minha felicidade ou a minha infelicidade no trabalho, o meu espaço de desenvolvimento ou o meu medo congelante e a ansiedade e os transtornos que podem vir desta insegurança. E outra coisa que a gente sabe, só para terminar essa introdução que eu acho super pertinente e importante, o líder ele acaba sendo o veículo da forma que o trabalho é estruturado. Então, ele acaba muitas vezes sendo responsabilizado por todo o sofrimento e toda a doença, né? O burnout, não dá para a gente falar de burnout sem falar de assédio. E não dá para a gente falar de assédio sem incluir a liderança também. Não precisa, não exclusivamente, mas a liderança tem um papel muito grande no assédio. E tem um impacto muito grande. Então, o líder vira essa figura central e acaba se tornando um relacionamento fundamental para a nossa saúde mental. E a gente sabe hoje que a saúde mental ela é fomentada, sustentada pelos bons relacionamentos. Assim como os maus relacionamentos, os relacionamentos tóxicos, são muito danosos para a saúde. Então, se você pega a importância do trabalho, a importância que o líder tem no trabalho e a importância dos relacionamentos para a nossa saúde mental, o líder acaba sendo uma figura central, sim, mas o que eu não gosto é de achar que a culpa é do líder. A gente gosta dessa tua perspectiva, eu acho que traz assim, uma clareza. Mas eu adorei esse paralelo aí que você trouxe. Acho que até tangibiliza para quem está escutando a gente, exatamente assim, esse sentimento, né? E a gente sabe que um dos lutos mais dolorosos que a gente passa na vida é quando a gente está saindo, né, seja um rompimento de vínculo ali corporativo, uma transição de carreira, seja, enfim, a demissão. Às vezes nem a demissão, às vezes a sua escolha de sair, ela vem já muito imbuída em muita dor, porque é um processo que você está ali, né? Você investiu, tem um investimento afetivo muito grande naquela relação. Isso traz já a nossa conversa muito para esse aspecto, exatamente porque isso pode ou não afetar na saúde mental. Se a gente está
envolvido emocionalmente, isso não tem como não ser diferente. Luto é uma palavra que você pegou, que é exatamente isso, né? É o fim de um projeto, é o fim de uma relação, é o fim de um vínculo, é a demissão, a mudança de emprego, às vezes mesmo voluntária, não deixa de ser um É, luto, né? Perfeito. é isso, né? Você tem um envolvimento ali muito grande. Agora, vamos tocar nesse teu ponto que a gente gosta muito, né, da tua perspectiva, e eu sei todo o teu trabalho fundamentado aí na psicodinâmica do trabalho, mas assim, que é muito interessante quando você traz esse lugar que o líder, e a gente sabe que tem líderes que inspiram, que motivam, e tem alguns que têm mais dificuldade, ou que não conseguem, né? Ou como você mesmo disse, às vezes eles são um veículo ali daquele ambiente que pode ser um ambiente que, enfim, que já está tóxico, processo, enfim, a gente tem essa consequência. Agora, eu queria que você falasse um pouco desse teu olhar de compaixão mesmo. Você olha para o líder como sendo quase que o que ele se tornou, né? Esse líder tóxico, ele se tornou tóxico por consequência. Fala um pouco dessa tua perspectiva, André. Vou falar dessa perspectiva usando dois exemplos bem práticos. Um, não exatamente do mundo do trabalho, e outro, um case que eu tenho, que eu gosto muito de lembrar, que é um case de 2011, mas que se repete insistentemente. Primeiro, ser líder é um fator de risco para o adoecimento mental, né? Muito por conta dessas contradições e por conta dessa responsabilização da liderança, que é um fenômeno também muito comum, né? Nos processos de adoecimento, das doenças novas, como foi com Lerdort, agora está sendo com doença mental. A gente começa sempre pela culpa da vítima, né? Por que que adoeceu? Será que o que que ela fez para adoecer? Depois a gente vai para o responsabilizar a liderança, depois o RH, e depois a gente começa a olhar para as questões estruturais, né, que estão gerando tanto sofrimento. Então, pensando nesse olhar mais estrutural, eu gosto muito de dar o exemplo do trote nas faculdades. O que que é o fenômeno do trote? E o Christophe Dejour, que é o inventor da psicodinâmica do trabalho, fala sobre isso, eu acho genial. Eu entro numa faculdade e eu vivo muitas contradições, muito sofrimento. Então, eu sou obrigado a responder a uma hierarquia, a fazer coisas que eu não entendo, a errar e a ser cobrado pela perfeição. E aí, dependendo do métier, né, dependendo da profissão, né, por exemplo, eu, como médico também, sei que na faculdade de medicina a gente passa por é um ambiente muito hierárquico, de muito medo, de muita responsabilidade, às vezes de privação de sono com plantões. E eu sofro, 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 e isso precisa ter um sentido. Por que que eu estou sofrendo assim? E na busca desse sentido chegam os calouros. Ah, calouro, você quer trabalhar aqui? Então você vai sentir como é que é. E eu aplico o trote como um ritual de passagem. Então, o trote é uma forma de eu pegar o meu sofrimento e imputar no outro, para falar, é assim, isso é normal, é assim que funciona, você tem que aguentar porque eu aguento. E aí você pode falar, nossa, mas o veterano, então é mal, o veterano imputa sofrimento nos calouros. Mas a origem disso? A origem disso é o trote e o sofrimento que o veterano está sofrendo na faculdade. Então a gente responsabilizar o veterano sem buscar a causa raiz é enxugar gelo. E quanto maior o sofrimento dos alunos numa faculdade, maior a violência do trote, né? Isso é muito interessante. Então, eu gosto desse exemplo do trote para mostrar que, às vezes, quem está aplicando está dentro de uma coisa estruturada maior que a gente precisa ter um olhar crítico e parar de chamar de normal, né? A maior parte das especialidades médicas hoje não dá plantão. Mas até hoje, se você quer se formar médico, você passa por estágios de privação do sono, e se você quer ser médico, você tem que saber trabalhar sem dormir, ao ponto de gerar um valor deturpado que é, nossa, tenho um plantão de 36 e emendei num de 12 e estou há 48 horas sem dormir, olha que grande médico. Quer dizer, a privação faz de mim um grande médico, porque para ser médico eu preciso suportar a privação do sono, então eu vou valorizando o sofrimento, e se você quer ser médico, amigo, você vai passar na faculdade e vai ficar muitos dias sem dormir também. Você não quis ser médico? Passa a ser uma qualidade desejada suportar a privação do sono. Então, é uma questão estrutural que, se a gente olhar entender o trote como um assédio moral do veterano, a gente está na superficialidade. Agora eu vou contar um caso, um case meu, de 2011, onde uma empresa muito grande, com milhares de funcionários, era um banco,
me contratou para fazer um programa para cuidar dos licenciados, que eles voltavam das licenças médicas do INSS e não sabiam o que fazer, eles acabavam não conseguindo ficar no trabalho, voltava para o INSS e ficava naquele limbo previdenciário, né? O INSS falando que ele estava saudável, a empresa falando, mas ele não consegue trabalhar. E, André, como é que você resolve isso aí? Eu falei, vamos fazer um programa de retorno gradativo, um programa de readaptação de funcionários. Então, passa pelos médicos, os médicos vão lá e falam, olha, você está com bursite no ombro, então você não pode abrir caixa. Você vai ficar auxiliando no autoatendimento, você vai fazer triagem de fila para acelerar o atendimento do caixa, você vai ajudar no back-office, e você vai embora mais cedo para fazer sua fisioterapia, e vamos fazer isso por um mês, conforme você for melhorando, a gente vai tirando as restrições. Consulta de retorno. Ah, o meu chefe mandou eu ficar até o final do expediente, perdi minha fisioterapia, ele pediu para abrir caixa, porque a fila estava muito grande, eu piorei, volta para o INSS. E aí, André, como é que está o seu programa? Eu falei, olha, não está funcionando, não está tendo aderência. Por quê? A alegação é que a liderança não respeita as restrições. Poxa, olha aqui, liderança tóxica, né? Vamos punir, vamos treinar, a culpa é do gestor. O que você acha, André? Eu falei, eu queria fazer um trabalho de análise maior desse contexto. Para resumir muito, eu fui falar com os gestores. Oi, gerente de agência, tudo bem? Eu sou o André, o responsável por esse programa de readaptação de fundos. Ah, é você? É. Opa, sou eu, por quê? Ô, doutor, minha meta é 4. Eu tenho 4 caixas na minha agência. Aí chega esse cara do INSS, minha meta passa a ser 5. Só que ele não pode abrir caixa, ele não pode autenticar, ele não pode isso. Minha meta aumenta, só que ele não entrega. Eu sou prejudicado, porque aliás tem um ranking. Se eu não performar e ficar muito abaixo do ranking, eu posso ser mandado embora. Então, muito obrigado por cuidar do meu funcionário, mas isso não pode me prejudicar. Eu falei, tem razão. É o seguinte, banco, caixa com restrição não pode ter meta e não pode aumentar a meta do gestor. Olha que polêmico, né? O É. cara é médico, psicanalista, está falando de meta. Sim, estou falando da estrutura do trabalho, da organização do trabalho, do que a NR1 chama agora de análise psicossocial. E um líder muito bacana falou, vamos pilotar pequeno numa região aqui de São Paulo. Aí deu certo, expandimos, moral da história. Olha, você não vai abrir caixa, vai ficar no autoatendimento, no back-office, vai embora mais cedo. Vai lá. Aí o gestor recebe e fala, olha, minha meta é 4. Com esse cara, não, sua meta continuou 4. Não, mas espera aí, ele vai trabalhar meio período, ele vai produzir. Meio período ele vai ajudar, vai acelerar, vai aumentar a minha entrega por causa dele. E não vai aumentar a minha meta? Não vai. Alô, é do programa de readaptação? Tem um colaborador meu voltando do INSS, ele pode voltar pelo programa? Consulta de retorno. Nunca tive um gestor tão humano e acolhedor em toda a minha vida. Índice de reafastamento. Menor que o índice de afastamento de quem nunca teve nada. Ou seja, quem passava na readaptação ficava mais vinculado e tinha mais probabilidade de nunca mais se afastar do que quem nunca tinha tido nada. O que a gente fez? A gente mudou a estrutura, a organização do trabalho, porque a organização do trabalho dizia, gestor, cuide desta pessoa e seja punido por isso. Na sua meta, na sua avaliação, na sua remuneração, na sua carreira. E o programa começou a dizer, gestor, cuide dessa pessoa e vai ser até uma vantagem para você. Nenhum treinamento, nenhuma punição. Não precisamos falar como tivemos respeito de entender o que estava acontecendo com o gestor e criar um contexto. Também, né? E uma escuta, né? E uma escuta, fundamental. Fundamental, porque você foi lá na raiz da questão, né, onde a questão. Peraí, vamos entender isso aqui, até para propor uma solução que realmente uma solução sustentável. Não vejo outra forma, Alessandra. E um dos meus temores com essa nova norma regulamentadora, né, com a NR1, é que a gente aplique questionários e faça a superfície. Isso. Aí aplica um monte de questionário e fala, nossa, mapa de calor, essa região aqui está vermelhona. Tem muito afastamento, muita reclamação, problema de comunicação, de autonomia. Gestor, faça um plano de ação. Coitado do gestor. Ele tá sendo o veículo dessa estrutura, dessas regras todas que a gente coloca. E pouco avanço, né? Concordo muito. E adorei você trazer o tema. Eu sei que NR1 por si só já daria talvez alguns episódios. Né? Exatamente, talvez alguns episódios. Mas assim, você trouxe, e obrigada aí por esse exemplo aí do que você, né, do case, do seu case. A gente fala muito dos
gatilhos organizacionais, né? Se a gente não olhar para esses gatilhos organizacionais e realmente entender que não é só sobre a relação, mas tem um processo por trás, seja um processo de avaliação de desempenho, seja um processo de meritocracia, seja, enfim, eu vivi algo que foi assim uma fusão global. Eu vivi ela antes, globalmente, localmente, e eu vi assim uma mudança de comportamento que as pessoas ficam tentando, e não tem nada mais perverso, talvez, do que você tirar totalmente a segurança fictícia, né? Porque ninguém tem essa segurança das pessoas em um processo de fusão e aquisição. Ele traz isso, né? Ele traz essa Uhum. perspectiva e você começa a ver as pessoas se comportando. Só que o problema é que a forma como você, às vezes, conduz esses processos, a falta de transparência, talvez não trazer esses elementos, isso só fomentam, talvez, o pior que há em cada um, né? E você começa a viver num campo de batalha, né? O que é muito ruim. Que, teoricamente, sem usar nenhuma utopia, mas você está construindo algo que é diferente e, teoricamente, melhor. Algumas pessoas não vão embarcar, não vão chegar até o final da viagem, mas se tratadas com respeito, se tratadas com a dignidade que merecem, o processo ele vai conseguir, por mais doloroso que ele seja, a gente vai conseguir avançar nesse processo e você não vai ter, olhando para trás, só feridos, você vai ter pessoas que, eu não estou mais nessa organização, eu tive que sair, mas eu fui tratado com respeito e tal. Então, eu acho que quando a gente não consegue trazer esse olhar, que acho que a tua perspectiva da NR1, se a gente ficar só na burocracia, se a gente não conseguir ir lá na causa raiz, a gente pode realmente ficar só numa burocracia. Então, assim, até dentro desse teu olhar que você está trazendo, você tem uma pesquisa que, para cada pessoa que se afasta do trabalho, existe 9 precisando de ajuda. Queria que você falasse um pouco disso também, até para a gente poder ajudar quem está nos ouvindo a não caírem nessa armadilha, que eu acho que é muito sedutora, quando a gente tem uma fiscalização que vai acontecer, quando a gente tem, né, uma auditoria que Multa. seja, multa, você começa a falar assim, peraí, o que eu cumpro? Vamos fazer aqui e vamos mostrar. Treinei todo mundo, rodei o questionário, como você disse, esse é o mapa de calor, eu estou agindo. Mas a gente não está criando aquele ambiente que é o ambiente saudável, que acho que é o que nós aqui, né, pelo menos nós, Ah, compartilhamos em comum. eu acho que é o que todo mundo quer, né? Eu não conhecia ainda um grande executivo que quisesse trazer resultado e prosperar, adoecendo as pessoas, né? Eu acho que esse psicopata está por aí, mas eu não conheço ele pessoalmente. Mas vou te contar um outro case e depois vou falar da pesquisa dos 90% lá. Um banco comprou outro e tinha redundância de cargos. Tinha gente que ia ser mandada embora. O que se pratica muito? Não. Quando ele chegar de manhã, você fala para não dar tempo dele trazer atestado, para ele não se armar, tal, e vamos lá, e chama o jurídico, e vamos, e trata já como um inimigo, né? Que esse banco, que era um banco multinacional, que vendeu a parte dele brasileira para um banco brasileiro, e aí um executivo foi incumbido de dar notícia eu não lembro se eram 600 ou 800 pessoas, e juntou todo mundo e falou, é o seguinte, daqui um ano, agora também não lembro se era um ano ou 2 anos, mas olha a antecedência, hein? Que seja um ano. Daqui um ano, ninguém que está aqui nesse anfiteatro vai estar na empresa. Nem eu. Então, o que a gente preparou para vocês? Um grupo aqui vai ajudar quem já está aposentado, quer se aposentar, tá? Vai ter um grupo aqui de aposentadoria. Vai ter um grupo aqui de realocação em outras áreas do banco que vão continuar aqui com a multinacional. Para ver, para dar formação e tal, para ver se tem alguma vaga para colocar. Vamos dar cursos para a pessoa que tem um plano B. Cansei de trabalhar em banco, quero ser marceneiro. Vamos dar curso de marcenaria. Contratamos também essa empresa de outplacement que vai ajudar a recolocar no mercado antes de você sair daqui. Quem sabe você não precisa nem ser demitido, porque no meio do caminho, nesse ano todo, você já encontrou uma vaga legal, a gente te apoia para reformular o seu LinkedIn, para fazer você ter um pitch bacana numa entrevista e vamos buscar com você as vagas e tal. E depois de um ano, sabe quantas pessoas foram demitidas? Zero. Claro, com muita antecedência, mas com muita transparência, respeito. Então, olha, temos um problema, não é um problema só seu. Temos um problema.
não tem mais lugar para você aqui. Vamos ver um jeito da gente resolver isso aí. Você pode se realocar, você pode se aposentar, você pode buscar outro emprego, você pode buscar outro trabalho, outra profissão, outro É. métier, outra profissão. Vamos, Respeito. É respeito. respeito. Chegou no final do ano, ninguém precisou ser demitido. Então, isso mostra o quanto a gente está estruturalmente fazendo manejo de RH, Uhum. manejo de recurso humano. Eu acho que muito do sofrimento no trabalho hoje vem da diferença entre ser humano e recurso humano. E a estrutura do nosso trabalho hoje, ela foi sendo concebida, formatada desde o Fordismo, Taylorismo, Toyotismo e vários ismos que visam extrair a maior produtividade e eficiência dos recursos. Do álcool, da gasolina, da cana-de-açúcar, da energia elétrica, da água e dos recursos humanos. Então a E gente. eu vou adicionar, como também na minha vida passada como executiva aí de RH, eu acho que aquele discurso, que foi um discurso talvez mal interpretado por vários profissionais, que assim, o RH tem que ser o RH de negócio, o RH você tem que pensar como negócio. E aí o RH foi aquele movimento pendular que a gente vê em tudo, aquele fenômeno. Uhum, E você uhum. sai daquele RH do cuidar para o RH que vai para um extremo e que alguns acabaram entrando nessa coisa da eficiência e talvez perderam um pouco o que você está trazendo, né? Como é que a gente consegue olhar para o humano? Para o Como é que eu humano. consigo Aliás, Go elevar? Human é um golaço, porque é o que está faltando, é o que está faltando. E na pandemia, as pessoas trabalhando em casa, quer dizer, o meu universo humano, que é a minha casa, foi invadido pelo universo do recurso humano. E essas contradições foram insuportáveis. E ao invés da gente reavaliar as contradições dos recursos humanos, do que a gente está vendo no trabalho, o que a gente está fazendo? Volta para o presencial. Mas o que Mais um episódio, hein? Só essa mais um discussão. movimento pendular, mais um movimento Mais pendular, uma. né? A pandemia foi para um lado, agora a gente está querendo restabelecer o que a gente já viu que não precisa, mas está dentro da lógica do controle do recurso, enfim, do controle da desconfiança. Fala A, a, da pesquisa, mas a fala da pesquisa, a pesquisa, senão a pesquisa. gente. Não é possível que tudo isso esteja doente. Isso é malandragem, isso é indústria do atestado. Não é possível que tudo isso 3, 4% de todos os funcionários estão no INSS. E 3% é SDF, é doença mental. Vamos fazer validação de atestado. E aí eu instituí um programa de validação de atestado numa empresa. E reduzimos 0 atestados. Aumentamos alguns atestados, que eram só de 15 dias para não ir para o INSS. A gente fala, não, você está num estado, não dá, você precisa de mais tempo. E a gente aumentava o atestado, não pegamos nenhuma fraude. Entramos em contato com médicos preocupados, e falando, olha, eu tenho muito paciente meu que eu afasto, eles não entregam atestado. Aí eu falei, nossa, eu acho que 4% de afastados não é o número total. Eu acho que esse número está subnotificado. E eu acho que não é malandragem. E isso foi em 2017, se eu não me engano. Então o LGPD não estava tão forte como hoje, essa lei de proteção de dados e tal. E eu como gestor de áreas de saúde, contato com planos de saúde e tal, eu tinha acesso a informações privilegiadas. Assinei um monte de documento, respeitando o sigilo, tal, tomei muito cuidado com isso, mas eu peguei os dados de planos de saúde para ver quem estava em tratamento psiquiátrico, indo semanalmente ao psiquiatra ou mensalmente ao psiquiatra, fazendo terapia, indo semanalmente à psicoterapia, e comprando remédios psiquiátricos, psicotrópicos, tarja preta na farmácia com desconto, tá? Hoje tem essas empresas de desconto e a coisa dá para a gente ter indicadores disso também. Então eu peguei um grupo de pessoas que eu sabia que já estavam doentes e já estavam em tratamento, porque tem muita pessoa doente com doença mental que até para admitir para si mesma a doença é um processo, né? Então, O estigma começa com o próprio, né? exatamente. Então, nem entrou na estatística esse pessoal, quer dizer, esse número é pior ainda. Mas pegando só os que já sabem que estão doentes e que já procuraram tratamento, eu peguei esse grupo de pessoas e fui ver no RH das empresas quantos atestados cada um tinha entregado. O resultado foi, a cada 10 pessoas doentes, uma tinha entregado pelo menos um atestado. 9 não tinham entregado nenhum atestado. Ou seja,
Para cada atestado entregue numa empresa, existem outras 9 pessoas que falam para o psiquiatra: não me afasta, pelo amor de Deus, senão me manda embora. Vão saber que minha cabeça é ruim, que eu estou doente. E acabou sendo uma medida do constrangimento das pessoas. Hoje a gente, em 2017 para cá, veio a pandemia, a gente começou a falar mais sobre isso. Talvez não seja mais 90%, mas a maioria das pessoas que estão passando por um tratamento psiquiátrico fazem de tudo para a empresa empregadora não descobrir, para o chefe, para o líder não saber, porque tem medo do estigma, do julgamento e etc e tal. E a origem disso, dentro dos estudos que eu tenho feito, vem justamente da responsabilização das vítimas, da gente achar que o problema é o doente. E quando a gente acha que o problema é o doente, a gente fica falando para as pessoas o que elas têm que fazer para não adoecer. E são essas iniciativas de bem-estar. Yoga, academia, mindfulness, meditação, reeducação alimentar, sala de descompressão, higiene do sono, tudo que a gente tem que fazer para não adoecer. E não fala das causas estruturais, não fala do trabalho, fala do que as pessoas têm que fazer para suportar. E quando a gente adoece, por que eu adoeci? Porque eu sou sedentário, porque eu não medito, porque eu não fiz o curso de mindfulness, porque eu tomo muito café, porque eu não tenho equilíbrio entre vida pessoal e profissional. O resultado disso é um constrangimento. Então, hoje, a forma que a gente está, que em muitos lugares a gente ainda está abordando a doença mental no trabalho, o resultado está sendo negativo, porque a gente está bombardeando as pessoas com o que elas têm que fazer e está esquecendo de olhar o que a gente está fazendo com as pessoas. Essas ações de bem-estar, elas são, é óbvio, são maravilhosas. Claro que sedentarismo é ruim, claro que poder meditar e se reconectar e ter uma atenção plena é muito bom. É bom, é bom para todo mundo, né? Verdade. Mas não é falta de resiliência nem excesso de cafeína que está gerando a doença mental, né? Então, para mim, esse trabalho ele é emblemático, as pessoas gostam dele porque ele mostra o tamanho do equívoco que a gente está tendo com a doença mental até agora, de achar que o problema é o doente. E, na verdade, o doente está falando: nossa, se eu sou o problema, eu não quero trazer problema, eu vou ficar quietinho aqui. E 90% em 2017, hoje eu não sei se são 50, 60, 70, mas a maior parte das pessoas doentes fazem de tudo para a empresa não saber. Dados estatísticos, eu não tenho mais assim, do trabalho que a gente tem feito, a gente trabalha muito com a questão da segurança psicológica e criando esses espaços seguros para que diálogo aconteça, para que se possa falar de uma maneira muito clara, isso aqui não está funcionando, desses gatilhos organizacionais, que possa mudar, tentar mudar, como esses cases corajosos que você trouxe, de ir lá e de ter as conversas necessárias. Mas o que a gente tem observado ainda é muito difícil ter conversas difíceis nas organizações. Ainda é muito difícil as pessoas realmente darem aquele feedback genuíno, de ajudar. E acho que ainda tem muito medo. Essa coisa do medo também ele é interessante, porque as pessoas têm medo, mas medo. Não, medo, mas o medo é importante em algumas questões. Claro, o medo ajuda a gente a preservar a nossa integridade em várias questões, mas o medo organizacional ele pode paralisar, ele pode colocar a gente numa situação muito desconfortável, as equipes em situações desconfortáveis. Então, a gente fala muito do silêncio, aquele sintoma, aquelas equipes silenciosas, aquelas reuniões onde só o líder fala, onde, enfim, né? Então a gente tem vários elementos. Aí eu queria te ouvir agora e talvez trazer um pouco essa perspectiva da psicodinâmica, como é que é esse teu trabalho e como é que isso conversa também com segurança psicológica, porque me parece assim que diálogo é uma baita de uma ferramenta. Como é que a gente constrói esse diálogo? Como é que a gente abre esse canal? Eu queria te ouvir. Nossa, e esse assunto é muito polêmico e muito profundo. Porque, como eu falei, para a gente dar conta do sofrimento, a gente vai se adaptando a ele, né? Ao ponto de criar crenças e valores deturpados. E, né, a privação do sono é uma coisa boa para o médico, né? Uma grande executiva falou uma vez: eu, depois de 3 meses, voltei de licença maternidade, e para mim, carreira em primeiro lugar. Olha que grande executiva. Quer dizer, é uma grande executiva porque ela abriu mão da maternagem para poder ter uma carreira que o homem tem sem precisar abrir mão de nada. Então, e a gente tende a culpar ela. Nossa, ela terceirizou cuidar do filho com 3 meses de idade. Nossa, que perversa. Perversa não. Para dar conta, ela precisou fazer isso. E para ela conseguir fazer isso e não se sentir culpada, ela precisa chamar isso de legal.
Uma privação do sono é legal. E crenças e valores vão sendo criados. E questionar crenças e valores é sempre muito polêmico, inconveniente. Então, eu vou dar um exemplo de uma crença e valor que a gente já venceu. A crença e valor que a gente já venceu é do trabalho infantil. Mas na época do Fordismo, para você ter uma família próspera, era bom você ter muitos filhos e muitos saláriozinhos na família. Isso fazia você ter uma família próspera. Então, o pai mostrava com orgulho o filho, depois de um dia de trabalho, exausto, com 10 anos de idade. Ó, esse moleque vai longe. Se eu chegasse para esse pai e falasse, pai, isso aí no futuro é trabalho infantil, é um crime. Criança tem que brincar e estudar. Ele não vai falar para mim, nossa, obrigado, vou voltar ele para a escola então. Ele vai falar para mim, olha, se as crianças são vagabundas no futuro, o problema é de vocês. Eu, com 8 anos, estava na lavoura. Então, você vê como é difícil falar o óbvio, às vezes. Agora eu vou falar de uma crença e valor que existe até hoje, e que para mim é óbvio a perversidade dela, mas tem gente que não consegue ouvir eu falar isso. Vamos trazer polêmica para o primeiro episódio. É a meritocracia. Vou mostrar como. Imagina que eu tenho 2 filhos. Aí, para esse filho melhor, eu tenho um filho melhor. Esse filho melhor eu vou dar uma boa educação, uma boa mesada, uma escolha de esporte supimpa, uma alimentação saudável, um plano de saúde com um upgradezinho para ele usar os melhores hospitais, os melhores laboratórios. E vou dar muito amor e falar, nossa, filho, você está no caminho certo. O outro filho eu vou chamar para o feedback. Então, filhão, vamos reagir? Olha o seu irmão, só tem para um. Isso não é perverso? Isso é meritocracia na família. É meritocracia na família. No trabalho, a meritocracia é justa. Tudo bem, eu não estou comparando irmãos, mas estou comparando analistas, estou comparando gerentes, estou comparando pessoas. Né? Comparar pessoas não tem como ser justo. Seres humanos são incomparáveis. E não precisa fazer isso. Isso é uma forma histórica que a gente foi desenvolvendo para fazer manejo de recurso humano, para estimular a produtividade. E qual é a essência da meritocracia? É a competição. É fazer um ranking. Qual a justificativa? É justo porque eu tenho que promover. Né? E qual que é o resultado da competição? É o medo. Medo de perder. Vontade de ganhar. Né? Por isso que quando eu entreguei 100, eu tenho que entregar 110. Se eu entreguei 110, porque senão eu fico para trás. Se eu fico para trás, eu sou descartado. Então é uma forma sutil de ameaça. E medo, ou seja, a meritocracia estimula pelo medo. Olha que polêmico isso, né? Mas que necessária essa discussão. E todo mundo chama isso de normal, porque desde que todo mundo que está aqui nasceu, é assim. E é justo. A gente acha que é justo. Assim como privação de sono é boa para o médico, e o trabalho infantil é bom na Revolução Industrial. E o medo é o oposto da segurança psicológica. Segurança psicológica é você poder ser quem você é, ser do seu jeito, falar o que pensa, se expressar, sem medo do julgamento. Se existe um ranking onde os primeiros são premiados e os últimos são ameaçados, não existe segurança psicológica. Então, se existe uma empresa que tem ranking, com meta individual, curva forçada, uma prática super comum na maioria das empresas, demissão por performance, eu não estou seguro. Então, não existe um ambiente de segurança psicológica e isso não depende do líder. Aliás, o líder não está seguro. O líder tem medo de falar uma bobagem e sem ter uma conversa difícil, e ele ofende alguém, ele fala uma coisa que uma pessoa não gosta, essa pessoa vai no ombudsman, na ouvidoria, no comitê de ética, e isso é uma ameaça. Então, está todo mundo inseguro. Então, para ter conversas difíceis, a gente precisa falar de segurança psicológica. Para ter segurança psicológica, não pode ter medo. E para não ter medo, a gente não precisa estimular as pessoas pelo ranking. A gente precisa estimular as pessoas, falando um pouquinho de psicodinâmica aqui, pela compreensão do valor que ela gera com o trabalho dela, com propósito, com utilidade, e valor, não dinheiro, valor, o bem que eu faço para alguém, a diferença que eu faço para a sociedade. A gente chama de utilidade. Eu preciso ser útil. Eu preciso também ser um belo profissional. É aquilo que eu falei, eu, 2 anos atrás, não sou o mesmo que hoje. Eu me desenvolvi, eu cresci. Olha só, vou dar uma pista, hein? Muito mais eficiente e humano e produtivo e sustentável é eu trocar a meritocracia
por um reconhecimento do desenvolvimento de cada um. E ninguém precisa se desenvolver mais do que o outro. Não precisa comparar, porque cada um tem o seu jeito. Então, se eu percebo o valor que eu gero com o meu trabalho, se eu percebo o meu desenvolvimento, e eu percebo como? Através das formas de reconhecimento. Reconhecimento dos pares, avaliação da empresa. Se eu vou vendo que, pô, eu estou fazendo a diferença, eu sou importante, eu sou útil, e eu estou aprendendo, eu estou fazendo cada vez melhor, não precisa de ranking. E aí você fala para mim, mas aí como é que eu vou promover? Aí eu vou contar um outro case. Um case não, uma anedota. E eu, como criei muito a minha metodologia trabalhando no setor financeiro, eu tenho muitos exemplos do setor financeiro, mas vamos lá, eu tenho 2 caixas. Um relacional, ele adora falar com os clientes, e os velhinhos vão lá e esquecem a senha, ele ajuda o vovô a lembrar a senha, aqui aí ele fala da netinha, e eles amam esse caixa. Do lado dele tem um caixa extremamente eficiente. O cara vê que o cara vai pegar a conta, ele já pega o leitor de código de base, pim, pum, já pagou, o próximo, vai e ele zera a fila em 2 segundos. Quem que é melhor? Então vamos pôr no sistema de avaliação o critério produtividade. Vale mais. Então, um cara rápido é bom. Parabéns, você vai ser promovido para essa agência maior, que fica aqui em Higienópolis, em São Paulo, que é um bairro cheio de velhinhos e aposentados. Aí ele vai lá com toda a eficiência dele, o vovô vai esquecer a senha, ele vai querer esganar o vovô. Não, então tá bom, então erramos. Então vamos. O processo de avaliação vai avaliar a questão relacional, NPS de satisfação de cliente. O caixa que tem uma nota maior de satisfação dos clientes é o melhor. O cara que atende velhinhos é 100% idolatrado pelos clientes. Ele ganhou. Parabéns. Então você que vai ser promovido, você vai aqui para essa agência maior, bacana, aqui que fica nesse bairro industrial, que dia de pagamento uma fila enorme. Aí ele vai querer conversar com os empregados que querem só pegar o salário e pagar as contas e vai ser linchado na saída da agência. Então não tem melhor e pior. Tem diversidade de olhares, habilidade, olha a diversidade aí, né? De olhares, habilidades, conhecimentos, aptidões. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso entender o que a vaga precisa. Então eu não preciso ranquear as pessoas para promover. Inclusive, se eu falar, gente, vaga em Higienópolis, aqui bairro de velhinhos, o cara produtivo vai falar, vai ele. Pô, cara, sua cara, vai lá, ele é mesmo, pô, que bacana. E ele não vai se sentir diminuído por isso, porque ele não está sendo comparado. A gente precisa saber e conhecer as habilidades, o jeitão, a forma de cada um. A gente pode apontar até onde eles podem se desenvolver, mas não pode esquecer de reconhecer o que eles têm de bom. E aí fica fácil escolher a pessoa para a vaga. Agora a gente ainda acha, olha só que polêmico, que não tem outro caminho que não a meritocracia. A meritocracia é um estímulo pelo medo. Conversas difíceis num ambiente de medo não acontecem. Não vai acontecer. Gostei da forma como você traz essa perspectiva aí de como a segurança psicológica ela se encaixa nisso aí, porque é uma baita ferramenta para a gente realmente começar a, pelo menos, falar sobre, mas para isso a gente precisa desconstruir muita coisa. A gente precisa desconstruir esses medos, a gente precisa, talvez, derrubar e ter coragem de falar desses gatilhos organizacionais, desses processos aí, que não estão ajudando que esse ambiente seja um ambiente saudável. Muito pelo contrário, às vezes são extremamente paradoxais. Esse é o ponto, né? Que fica complexo para o indivíduo, para o líder, para o colaborador. Ele fica assim, não, mas espera aí, colaboração é um valor na organização, mas aí estão me pedindo para fazer o quê? Ficar aqui nessa competição. Para ser melhor que os outros. Como assim, né? Então, a gente acaba criando sistemas que colocam as questões muito à flor da pele ali. Fusco, assim, muita coisa legal. A gente já foi, voltou. Acho que tem, assim, vários elementos. Queria que você deixasse uma mensagem aqui, uma mensagem pensando, assim, tanto para líderes, para profissionais e para profissionais também de RH. E pode ser uma mensagem sua, pode ser também uma dica de livro, do que você quiser. Nossa, eu queria falar muita coisa, mas eu vou tentar, escolhi uma aqui. Eu acho que é muito importante a gente entender que a doença mental no trabalho é uma oportunidade da gente rever as práticas, a forma de avaliação, as políticas, as regras do trabalho, os rituais, aquelas coisas que determinam as relações humanas no trabalho. A gente entender que a doença mental não tem culpado. A culpa não é do doente, a culpa não é da liderança, a culpa não é do RH, a culpa não é do CEO, a culpa é de todos nós. Eu brinco que a culpa da doença mental é nozes. Por quê?
porque é uma questão histórica. O que a gente precisa fazer para aproveitar a oportunidade que a doença mental está trazendo para a gente é ter coragem de rever crenças e valores, como essa super polêmica que eu trouxe aqui da meritocracia, e a gente fica meio sem chão, né? Mas como assim? Meritocracia não é justo? O que eu faço? Sempre foi assim? Mexer em crença e valor tem essa delicadeza e esse impacto ao mesmo tempo. Então eu acho que a gente precisa ter coragem de ter as conversas difíceis, de rever as nossas práticas, de entender as contradições, as injustiças que a gente está gerando no trabalho e a nossa tendência de julgar as pessoas e buscar culpado. Não precisa, não tem culpado, mas tem crenças que a gente precisa mexer, vai abalar as estruturas, mas, em última análise, isso que é a grande inovação, isso que é inovar, de alguma forma também, transgredir. Transgredir regras, mas transgredir para evoluir as regras, para fazer o trabalho um lugar de realização profissional, de geração de valor para a sociedade. E a boa notícia é que a ergonomia mental, que do meu ponto de vista é a psicodinâmica do trabalho, mais o conhecimento do mundo corporativo e das regras de manejo de recurso humano, né, dos produtos de RH e etc. Quando a gente entende isso e aborda isso com essa coragem para transformar essas regras e abalar essas estruturas e transgredir para o lado bom, a boa notícia é que o efeito é extremamente positivo. É extremamente positivo. Altíssima produtividade, satisfação de cliente, qualidade do trabalho, relações super positivas no trabalho. A gente acaba com um sextou. Não tem sextou, né? De 7 dias, 5 dias são um inferno, sexta-feira eu vou beber álcool, que é um ansiolítico, vou viver 2 dias, né? Aí toca a música do Fantástico, depressão profunda. Alguma coisa está errada. A gente troca o sextou pelo almoço de domingo. A gente falando, gente, você não sabe no trabalho. Eu atendi um cliente, ele chegou, ele estava desesperado. Aí eu fui lá, gente, vocês não sabem o que aconteceu lá no trabalho. Sabe aquele financiamento que eu dei para aquele cara lá? Ele veio me mostrar a foto da casa própria dele. E aí todo mundo se emociona. Isso é trabalho. Eu gosto Resgata muito... orgulho, né? Você conecta as pessoas. Exatamente. É isso. Aliás, o nome trabalho poderia ser mudado para serviço, para servir. Porque o trabalho vem de tripalium, tortura, que é uma forma da gente entender que não, você está sofrendo, está certo. Trabalho é isso aí mesmo, é trabalho, né? Senão não se chamaria trabalho. Então, olha só, a gente tem um caminho longo para reestruturar tudo isso. Eu espero que essa consciência da doença mental, que a doença mental está trazendo, essa discussão aprofundada, seja um começo de uma transformação do mundo do trabalho para uma produtividade saudável e sustentável. Esperamos, fazendo eco aqui. Olha, super obrigada. Quero te fazer um convite. Bora escrever um artigo junto, Go Human e André Fusco aí para a gente realmente continuar chacoalhando esse tema e desejo muito sucesso, que você continue aí iluminando várias organizações aí e cabeças para a gente ter coragem aí para ter as conversas necessárias e transgredir. Adorei o transgredir também, André. Transgredir positivamente. Grande. Beijo para você, muito obrigado pelo convite, adorei a conversa sempre levada com você e vamos em frente, tamo junto. Tamo junto, beijo. Beijo.